Capítulo 34. A perfídia de Siquém. Simeão e Levi vinga a honra de Diná. E o número de todos os homens que foram circuncidados foi de 645 homens, e 246 crianças. Mas Shidequim, filho de Pered, o pai de Amor, e seus 6 irmãos, não quiseram ouvir Siquém e seu pai Amor, e eles não foram circuncidados, pois a proposta dos filhos de Jacó era repugnante à vista deles. Eles se enfureceram pelas pessoas da cidade e não tirem dado ouvidos a eles. E na noite do 2º dia, eles encontraram 8 crianças pequenas que não haviam sido circuncidados, pois suas mães tinham-os escondido de Siquém e seu pai Amor, e dos homens da cidade. E Siquém e seu pai Amor mandaram trazê-los diante deles, para que fossem circuncidados, quando Shidequim e seus 6 irmãos saltaram para eles com suas espadas, e procuraram feri-los. E ameaçaram matar também Siquém, a seu pai Amor e Diná com eles em conta desta questão. E disse-lhes: O que é essa coisa que vocês fizeram? Não existem mulheres entre as filhas de seus irmãos, os cananeus, para que pretendam levar até vós filhas dos hebreus, a quem vós nunca conheceram antes, e vão fazer este acto que nossos pais nunca ordenaram? E se vocês prosperarem nisto que intentam? E o que vão vocês responder neste caso a seus irmãos, os cananeus, que virão amanhã e pedir contas em relação a isso? E se o vosso acto não aparecer justo e bom à sua vista, o que vão fazer para salvar suas vidas e o que farei eu para salvar nossas vidas, por não o terem dado ouvidos à nossa voz? E se os habitantes da terra e todos os seus irmãos, os filhos de Rã, ouvirem de vosso acto, e disserem: Por conta de uma mulher hebraica fez Siquém e Amor seu pai, e todos os moradores da sua cidade, rebeldes e conforme ao que seus ancestrais nunca lhes ordenaram, para onde então vocês vão voar ou onde se esconderão de vossa vergonha, todos seus dias diante de seus irmãos, os habitantes da terra de Canaã? Agora, pois, não podemos suportar-se essa coisa que você fez contra nós, nem também não seremos sobrecarregados com este jugo sobre nós que os nossos antepassados não nos ordenaram. Eis que amanhã iremos e juntaremos todos os nossos irmãos, os irmãos cananeus que habitam a terra com todos nós, para ferir vocês e todos aqueles que confiarem em vocês, de forma que fique um remanescente deixado de vocês ou deles. E, quando Amor e Siquém, seu filho e todo o povo da cidade ouviram as palavras de Shidequim e seus irmãos, eles ficaram com medo de suas palavras e temeram, e eles arrependeram-se do que tinham feito. E Siquém e seu pai Amor responderam a seu pai Shidequim e seus irmãos, e disseram-lhes: Todas as palavras que vocês falaram a nós são verdadeiras. Agora não digam, nem imaginem em vossos corações, que por conta do amor dos hebreus se fez uma coisa que os nossos antepassados não nos ordenaram. Mas, porque vimos que não era sua intenção e vontade de aderir aos nossos desejos sobre tomar a sua filha como nossa, exceto nesta condição, por isso, ouvimos as suas vozes e fizemos esse ato que vocês sabem, a fim de alcançar o nosso desejo da parte deles. E quando tivermos obtido nosso pedido deles, vamos, então, voltar a eles e fizer-lhes o que você diz a nós. Nós te suplicamos então, que esperem até nossa carne estar curada e novamente se tornar forte, e nós, então, iremos a uma contra eles, a fazer-lhes o que está nos vossos corações e no nosso. E Diná, filha de Jacó, ouviu todas estas palavras que Shequem e seus irmãos tinham falado, e o que Amor e Siquém, seu filho e as pessoas de sua cidade lhes responderá. E ela se apressou e mandou uma de suas criadas, que seu pai tinha enviado para cuidar dela na casa de Siquém, a Jacó seu pai e seus irmãos, dizendo: Assim fez Shidequim e seus irmãos se aconselham sobre vocês, e assim fez Amor e Siquém e as pessoas da cidade a responder-lhes. E Jacó ouviu estas palavras, ficou cheio de ira, e sua ira se acendeu contra eles. E Simeão e Levi jurou e disse: Vive o Senhor, o Deus de toda a terra, que desta vez amanhã, não haverá um remanescente deixado em toda a cidade. E 20 jovens que tinham se ocultado e que não eram circuncidados, lutaram contra Simeão e Levi, e Simeão e Levi mataram 18 deles e 2 deles fugiram e escaparam para alguns poços de cal,
que estavam na cidade, e Simeão e Levi procuraram por eles, mas não conseguiram encontrá-los. E Simeão e Levi persistiram em ir de casa na cidade, e mataram todas as pessoas da cidade no fio da espada, e ninguém deixaram. E houve uma grande consternação no meio da cidade, e o grito do povo da cidade subia ao céu, e todas as mulheres e as crianças gritaram em voz alta. E Simeão e Levi despedaçaram toda a cidade, não deixaram nenhum homem permanecer em toda a cidade. E eles mataram Amor e Siquém, seu filho, no fio da espada, e eles trouxeram Diná da casa de Siquém. E os filhos de Jacó foram, e voltaram, e chegaram aos mortos e saquearam todas as suas propriedades, que estavam na cidade e no campo. E enquanto eles estavam tomando despojo, 300 homens levantaram-se e jogaram o pó para eles e os feriram com pedras, e Simeão voltou-se para eles e matou todos eles ao fio da espada, e Simeão retornou antes de Levi, e foi para a cidade. E eles levaram suas ovelhas e seus bois e seu gado, e também o restante das mulheres e os pequeninos, e eles levaram tudo com eles, e eles abriram a porta e saíram e vieram a seu pai Jacó. E quando Jacó viu tudo o que tinham feito à cidade, e viu o despojo que tomaram deles, Jacó ficou muito zangado com eles, e Jacó disse-lhes: Que é isto que vocês me fizeram? Eis que obtive descanso entre os habitantes da terra cananeia, e nenhum deles mexeu comigo. E agora você me fizeram odioso aos olhos dos habitantes da terra, entre os cananeus e os perizeus, e eu sou pequeno em número, e todos eles se juntarão contra mim e nos matarão quando ouvirem falar de vosso trabalho, com seus irmãos, e eu e minha casa seremos destruídos. E Simeão e Levi e todos os seus irmãos com eles responderam seu pai Jacó e disseram-lhe: Eis que nós vivemos na terra, e Siquém fez isso para nossa irmã? Por que te calaste tu em tudo o que Siquém tem feito? E deve ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta nas ruas? E o número de mulheres que Simeão e Levi levaram cativas da cidade de Siquém, que eles não mataram, era de 85, que não tinham conhecido o homem. E entre eles estava uma jovem donzela de bela aparência e bem favorecida, cujo nome era Buna, e Simeão tomou-a como mulher, e o número de homens que levaram cativos e não mataram, era de 47 homens, e o resto eles mataram. E todos os homens e mulheres jovens que Simeão e Levi tinham tomado cativos da cidade de Siquém, foram servos dos filhos de Jacó e de seus filhos depois deles, até o dia dos filhos de Jacó saírem da terra do Egito. E, quando Simeão e Levi haviam saído da cidade, os dois jovens que foram deixados, que se ocultaram na cidade, e não morreram entre as pessoas da cidade, levantaram-se, e esses jovens entraram na cidade e caminharam, e encontraram a cidade desolada, sem homens, e cheia de choro das mulheres, e esses jovens gritaram e disseram: Eis que este é o mal que os filhos de Jacó, do hebreu, fizeram a esta cidade, destruindo hoje uma das cidades cananeias, sem nunca terem temido por suas vidas em toda a terra de Canaã. E estes homens saíram da cidade e foram para a cidade de Tapnás, e eles foram lá e disseram aos habitantes de Tapnás tudo o que lhes havia acontecido, e tudo o que os filhos de Jacó tinham feito à cidade de Siquém. E a informação chegou a Jazube, rei de Tapnás, e enviou homens para a cidade de Siquém para ver aqueles jovens, pois o rei não acreditava neles neste assunto, dizendo: Como podem dois homens devastar uma cidade tão grande como Siquém? E os mensageiros de Jazube voltaram e disseram-lhe, dizendo: Fomos até a cidade e ela está destruída, não há um homem ali, só as mulheres chorando, nem há qualquer rebanho ou gado lá, pois tudo o que havia na cidade, os filhos de Jacó levaram. E Jazube espantou-se, dizendo: Como podem dois homens fazer tal coisa, para destruir assim uma cidade grande? E não houve um homem capaz de enfrentá-los? Pois desde os dias de Nimrod que se viu tal coisa, e nem mesmo na mais remota época, se viu como ocorrido. E Jazube, rei de Tapnás, disse ao seu povo: Sejam corajosos e vamos lutar contra estes hebreus, e fazer-lhes como eles fizeram à cidade, e vamos vingar a causa do povo da cidade. E Jazube, rei de Tapnás, consultou seus conselheiros sobre este assunto, e seus conselheiros disseram-lhe: Não queiras tu sozinho prevalecer sobre os hebreus,
pois devem ser poderosos para fazer este trabalho contra toda a cidade. Se 2 deles assolaram a cidade inteira, e ninguém se levantou contra eles, certamente, se tu queres ir contra eles, todos eles vão se levantar contra nós para nos destruir na mesma. Mas, se tu queres, apela para todos os reis que nos cercam, até que eles estejam unidos, então nós iremos com eles e lutaremos contra os filhos de Jacó, e tu prevalecerás contra eles. E Jazube ouviu as palavras de seus conselheiros, e as palavras agradaram a ele. E assim ele fez, e Jazube rei de Tapnás apelou para todos os reis dos amorreus, que são vizinhos de Siquém e Tapnás, dizendo: Subam comigo e me ajudem, e vamos ferir Jacó, o hebreu e todos os seus filhos, e destruí-los da face da terra, pois assim eles fizeram a cidade de Siquém, e você não sabem disso? E todos os reis dos amorreus ouviram o mal que os filhos de Jacó haviam feito à cidade de Siquém, e eles ficaram muito impressionados com eles. E os 7 reis dos amorreus juntaram todos os seus exércitos, cerca de 10.000 homens com espadas desembainhadas, e vieram para lutar contra os filhos de Jacó. E Jacó ouviu que os reis dos amorreus se reuniram para lutar contra seus filhos, e Jacó ficou muito medo e angustiado. E Jacó exclamou contra Simeão e Levi, dizendo: Que é isto que vocês fizeram? Por que vocês me feriram, para trazer contra mim todos os filhos de Canaã, para destruir a mim e a minha casa? Pois eu estava em repouso, eu e também minha família, e vocês fizeram isso comigo, e provocaram os habitantes da terra contra mim com vosso ato. E Judá respondeu a seu pai, dizendo: Foi em vão que meus irmãos Simeão e Levi mataram todos os habitantes de Siquém? Certamente que não, porque Siquém havia humilhado a nossa irmã, e transgrediu o mandamento que nosso Deus deu a Noé e seus filhos, pois Siquém tomou a nossa irmã pela força, e cometeu adultério com ela. E Siquém fez todo esse mal, e nenhum dos habitantes de sua cidade contendeu com ele, dizendo: Por que queres fazer isso? Certamente por causa disto meus irmãos foram e feriram a cidade, e o Senhor a entregou em suas mãos, porque os seus habitantes tinham transgredido as ordens do nosso Deus. É então por nada que eles têm feito tudo isso? E agora, por que tens medo ou te angustias, e por que estás tu descontente com meus irmãos, e por que é que a tua ira se acendeu contra eles? Certamente, Deus nosso, que entregou em sua mão a cidade de Siquém e de seu povo, ele vai também entregar em nossas mãos todos os reis cananeus que estão vindo contra nós, e nós fazemos-lhes como meus irmãos fizeram a Siquém. Agora fica tranquilo sobre eles e joga fora teus medos, mas confia no Senhor, nosso Deus, e orai a Ele para nos ajudar e nos livrar, e entregar nossos inimigos em nossas mãos. E Judá chamou um dos servos de seu pai: Vai agora e vê onde os reis que estão vindo contra nós estão acampados com os seus exércitos. E o servo foi e olhou de longe, e subiu em frente ao monte Siom, e viu todos os campos dos reis que estavam nos campos, e ele voltou a Judá e disse: Eis que os reis estão situados no campo com todos os seus campos, um povo muito numeroso, como a areia na praia do mar. Então disse Judá a Simeão e Levi, e a todos os seus irmãos: Sejam valentes e filhos de valor, pois o Senhor nosso Deus é conosco, não tenham medo deles. Fique firme cada homem cingido, com as suas armas de guerra, seu arco e sua espada, e vamos e lutemos contra estes homens não circuncidados, e o Senhor é nosso Deus, ele nos livrará. E levantaram-se, cada um cingido com suas armas de guerra, grandes e pequenos, 11 filhos de Jacó, e todos os servos de Jacó com eles. E todos os servos de Isaque que estavam com Isaque, em Hebrom, veio a eles equipados com todos os tipos de instrumentos de guerra, e os filhos de Jacó e seus servos, sendo 112 homens, foram para encontrar estes reis, e Jacó também foi com eles. E os filhos de Jacó enviaram a seu pai Isaque, filho de Abraão, em Hebrom, e Quiriatarba, dizendo: Ore, nós te pedimos, por nós ao Senhor nosso Deus, para nos proteger das mãos dos cananeus, que estão vindo contra nós, e para entregá-los em nossas mãos. E Isaque, filho de Abraão, orou ao Senhor por seus filhos, e disse: Ó Senhor Deus, tu prometeste a meu pai,
dizendo: Eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e tu também me prometeste, e ouvimos a tua palavra. E agora eis que os reis de Canaã estão vindo juntos, para fazer a guerra com os meus filhos, porque eles não provocaram esta violência. Agora, pois, ó Senhor Deus, o Deus de toda a terra, destrói, peço-te, o conselho desses reis para que eles não possam lutar contra meus filhos. E espanta os corações destes reis e seus povos com o terror dos meus filhos e derruba o seu orgulho, e que elas se retirem para longe dos meus filhos. E com tua mão poderosa e braço estendido livra meus filhos e os que estão juntos deles, pois força e poder estão em tuas mãos para fazer tudo isso. E os filhos de Jacó e de seus servos avançaram para estes reis, e eles confiavam no Senhor, seu Deus, e enquanto eles estavam indo, Jacó, seu pai também orou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, Deus poderoso e exaltado, que reina desde os dias da antiguidade, até agora e para sempre. Tu és o que faz as guerras e as faz cessar, na tua mão está o poder de exaltar e humilhar, que a minha oração possa ser aceitável diante de ti, que tu me acolhas com tuas misericórdias, para espantar os corações destes reis e seus povos com o terror de meus filhos, e aterrorizá-los em seus campos, e com a tua grande bondade, livra aqueles que depositam em ti toda a sua confiança, pois tu és quem podes entregá-los a nós e reduzir nações debaixo nosso poder. Capítulo 35. O medo de Deus veio sobre os cananeus. E todos os reis dos amorreus se reuniram no campo para consultar com seus conselheiros o que deveria ser feito com os filhos de Jacó, pois eles ainda estavam com medo deles, dizendo: Eis que 2 deles mataram toda a cidade de Siquém. E o Senhor ouviu as orações de Isaque e Jacó, e ele encheu os corações de todos estes conselheiros dos reis, com muito medo e terror, e por unanimidade exclamaram: Endoideceram neste dia, ou não há entendimento em vocês, para que vocês declarassem guerra com os hebreus, e por que vocês se agradam em vossa própria destruição neste dia? Eis que 2 deles vieram para a cidade de Siquém, sem medo ou terror, e mataram todos os habitantes da cidade, e nenhum homem se levantou contra eles, e como vocês serão capazes de lutar com todos eles? Certamente vocês sabem que o seu Deus é muito afeiçoado a eles, e tem feito coisas poderosas para eles, como não foram feitos desde os dias da antiguidade, e entre todos os deuses das nações, não há ninguém que possa fazer como os seus grandes feitos. Certamente ele livrou seu pai Abraão, o hebreu, da mão de Nimrod, e da mão de todo o seu povo que tinham muitas vezes procurado matá-lo. Ele livrou-o também do fogo em que o rei Nimrod tinha lançado ele, e seu Deus o livrou. E quem mais pode fazer o mesmo? Certamente que foi Abraão quem matou os 5 reis de Elão, quando eles tocaram no filho de seu irmão, que na época morava em Sodoma. E tomou os seus servos, que eram fiéis em sua casa, e alguns de seus homens, e eles perseguiram os reis de Elão, e os matou à noite, e resgatou o filho de seu irmão e todos os seus pertences que haviam tirado dele. E certamente vocês conhecem o Deus destes hebreus, que muito se agrada com eles, e eles também estão muito satisfeitos com ele, pois sabem que ele livrou-os de todos os seus inimigos. E eis que através do seu amor para com seu Deus, Abraão levou seu filho único e precioso e pretendia trazê-lo em holocausto ao seu Deus, e se não tivesse sido por Deus, que o impediu de fazer isso, ele teria então feito isso por seu amor ao seu Deus. E Deus viu todas as suas obras, e jurou-lhe, e lhe prometeu que ele iria livrar seus filhos e toda a sua descendência de todos os problemas que se abatessem sobre eles, porque tinha feito isso, e por amor ao seu Deus, havia sufocado sua compaixão para com seu filho. E vocês não ouviram o que seu Deus fez a Faraó, rei do Egito, e a Abimeleque, rei de Gerar, através da adopção de esposa de Abraão, que disse a ele: Ela é minha irmã, para que não o matassem por causa dela, e pensaram em levá-la para sua esposa. E o que Deus lhes fez e a seu povo tudo o que você ouviu falar. E eis que, nós mesmos vimos com nossos olhos que Esaú, o irmão de Jacó, veio a ele com 400 homens, com a intenção de matá-lo, pois ele se lembrou que tinha tirado dele a bênção de seu pai. E ele foi se encontrar com ele quando ele veio da Síria, para ferir a mãe com os filhos,
E quem o livrou a ele de suas mãos senão seu Deus em quem ele confiava? Livrou a mão de seu irmão e também das mãos de seus inimigos, e com certeza ele irá novamente protegê-los. Quem não sabe Deus, que os inspirou com força para fazer a cidade de Siquém, o mal que você ouviu falar? Poderia, então, ser com sua própria força que dois homens pudessem destruir uma cidade tão grande como Siquém, se não fosse por seu Deus em quem confiaram? E fez toda esta matança dos habitantes em sua cidade. E então, poderão vocês prevalecer contra eles que saem juntos de vossas cidades para lutar com todos eles, mesmo que 1000 vezes mais viessem vos assistir? Certamente vocês sabem e entendem que vocês não irão lutar com eles, mas vocês vêm à guerra contra o seu Deus, que fez a escolha deles, e vocês, por isso, todos se reuniram neste dia para serem destruídos. Agora, abstenham-se deste mal em que vocês estão se esforçando para trazer sobre si, e vai ser melhor para vocês não irem para a batalha com eles, apesar de serem poucos em números, porque o seu Deus está com eles. E quando os reis dos amorreus ouviram todas as palavras de seus conselheiros, seus corações ficaram cheios de terror, e eles estavam com medo dos filhos de Jacó e não lutaram contra eles. E eles inclinaram os seus ouvidos para as palavras de seus conselheiros, e escutaram a todos as suas palavras, e as palavras dos conselheiros agradaram muito aos reis, e eles fizeram isso. E os reis se tornaram e abstiveram-se de pelejar contra os filhos de Jacó, pois eles não se atreviam a aproximar-se para fazer guerra com eles, pois eles tinham muito medo deles, e seus corações estavam derretidos dentro deles com medo deles. Pois isto procedia do Senhor para eles, pois ele ouviu as orações de seus servos Isaque e Jacó, pois que confiavam nele, e todos estes reis voltaram com seus acampamentos nesse dia, cada um à sua própria cidade, e eles não fizeram dessa vez guerra com os filhos de Jacó. E os filhos de Jacó mantiveram-se em seu posto naquele dia até a noite, em frente ao Monte Siom, e vendo que esses reis não vinham mais para pelejar contra eles, os filhos de Jacó voltaram para casa. Capítulo 36. Jacó e toda a sua família vai a Betel. Naquele tempo, o Senhor apareceu a Jacó, dizendo: Levanta-te, vai a Betel e lá permanece, e faz ali um altar ao Senhor que apareceu a ti, que te livrou a ti e a teus filhos da aflição. E Jacó com seus filhos e todos os que pertenciam a ele, e veio a Betel, segundo a palavra do Senhor. E Jacó tinha 99 anos de idade, quando ele subiu a Betel, e Jacó e seus filhos e todas as pessoas que estavam com ele, permaneceram em Betel, que é luz, e ele lá construiu um altar ao Senhor, que lhe apareceu, e Jacó e seus filhos permaneceram em Betel 6 meses. Naquele tempo morreu Débora, a filha de Uz, a enfermeira de Rebeca, que tinha estado com Jacó, e Jacó enterrou-a em Betel, debaixo do carvalho que estava lá. E Rebeca, filha de Betuel, a mãe de Jacó, morreu na época em Hebrom, o mesmo é Quireatarba, e ela foi enterrada na caverna de Macela, que Abraão tinha comprado dos filhos de Et. E a vida de Rebeca foi de 133 anos, e ela morreu, e quando Jacó soube que sua mãe Rebeca estava morta, chorou amargamente por sua mãe, e fez um grande luto por ela, e por Débora enterrada debaixo do carvalho, e ele chamou o nome daquele lugar de Alon-Barut. E Labão, o sírio, morreu naqueles dias, Deus o feriu pela transgressão à aliança que existia entre ele e Jacó. E Jacó era de 100 anos de idade, quando o Senhor lhe apareceu, e abençoou-o e chamou o seu nome de Israel, e Raquel, esposa de Jacó, concebeu naqueles dias. E naquele tempo Jacó e todos os seus partiram de Betel para ir à casa de seu pai, em Hebrom. E enquanto eles estavam indo na estrada, e ainda faltava um pouco para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, e ela teve trabalho duro e ela morreu. E Jacó a enterrou no caminho de Efrata, que é Belém, e ele pôs uma coluna sobre seu túmulo, que está lá até hoje, e os dias de Raquel foram 45 anos e ela morreu. E chamou Jacó o nome de seu filho que nasceu de Raquel para ele, de Benjamim, porque ele nasceu para ele na terra da sua destra. E foi após a morte de Raquel, que Jacó armou a sua tenda na tenda de sua serva Bila. E Ruben estava com ciúmes de Lia, sua mãe, por conta disso,
e ele estava cheio de raiva. E ele levantou-se em sua raiva e foi, e entrou na tenda de Bila e ele removeu dali a cama de seu pai. E naquele tempo a parte do direito de nascença, em conjunto com os ofícios real e sacerdotal, foram removidos dos filhos de Ruben, pois ele havia profanado o leito de seu pai, e o direito de primogenitura foi dado a José, o ofício real a Judá, e o do sacerdócio a Levi, porque Ruben havia profanado o leito de seu pai. E estas são as gerações de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã, e os filhos de Jacó foram 12. Os filhos de Lia foram Ruben, o primogênito, e Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, e sua irmã Diná, e os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gade e Asser, e os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naftali. Estes são os filhos de Jacó, que nasceram em Padã-Arã. E Jacó e seus filhos viajaram e vieram a Manre, que é Quireatarba, que está em Hebrom, onde Abraão, Isaque, e Jacó com seus filhos e todos os que lhe pertenciam, morava com o pai em Hebrom. E seu irmão Esaú e seus filhos, e todos pertencentes a ele foram para a terra de Seir e habitaram ali, e tinha posses na terra de Seir, e os filhos de Esaú frutificaram e multiplicaram-se muito na terra de Seir. E estas são as gerações de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã, e os filhos de Esaú foram 5. E Ada deu à luz Esaú, seu primeiro, ele faz nascido, e também deu a ele Reuel, e a Libama gerou para ele Jeús, e a Alon e Coré. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã, e os filhos de Elifaz, filho de Esaú foram Temã, Omar, Zefo, Gaetã, Kenaz e Amalex, e os filhos de Reuel foram Nachat, Zerash, Chama e Mizá. E os filhos de Jeús foram Timna, Alva, Geté, e os filhos de Aalon foram Ala, Finor e Kenaz. E os filhos de Corá foram Temã, Mibzar, Magdiel e Eram. Estas são as famílias dos filhos de Esaú de acordo com seus ducados na terra de Seir. E estes são os nomes dos filhos de Seir, Oreu, habitantes da terra de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizã, Ezer e Dizon, sendo 7 filhos. E os filhos de Lotã foram Hori, Emã e sua irmã Timna, que é Timna que veio a Jacó e seus filhos, e eles não quiseram dar ouvidos a ela, e ela foi e se tornou uma concubina de Elifaz, filho de Esaú, e ela deu a ele um filho Amaleque. E os filhos de Sobal eram Alvã, Manaate, Ebal, Cefo e Onam, e os filhos de Zibeão eram Aja, e Aná, e este foi Aná que encontrou Emim no deserto quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E enquanto ele estava alimentando os jumentos de seu pai, levou-os para o deserto em diferentes lugares para alimentá-los. E houve um dia em que ele os trouxe para um dos desertos na costa do mar, em frente ao deserto do povo, e enquanto ele estava alimentando-os, eis uma forte tempestade veio do outro lado do mar e caiu sobre os jumentos que estavam se alimentando lá, e todos eles pararam. E depois, cerca de 120 animais grandes e terríveis saíram do deserto do outro lado do mar, e todos eles vieram para o lugar onde os jumentos estavam, e colocaram-se lá. E estes animais, da cintura para baixo, tinham a forma dos filhos dos homens, e de seu meio para cima, alguns tinham a semelhança de ursos, e alguns a semelhança de quefas, com caudas atrás deles de entre os seus ombros descendo até o chão, como as caudas da do Shefat. E estes animais vieram e rodearam e montaram nos jumentos, e levaram-nos, e eles foram embora, até hoje. E um desses animais aproximou-se de Aná e feriu-o com sua cauda, e depois fugiu daquele lugar. E, quando viu esse trabalho ele temeu muito por sua vida, e fugiu, e escapou para a cidade. E ele relatou a seus filhos e irmãos tudo o que tinha acontecido com ele, e muitos homens foram buscar os jumentos, mas não conseguiram encontrá-los, e Anás e seus irmãos nunca mais foram para aquele lugar, pois estavam com muito medo por suas vidas. E os filhos de Aná, filho de Seir, foram Dizon e sua irmã Libama, e os filhos de Dizon foram Indã, Isbã, Itrã e Querã, e os filhos de Ezer eram Bilã, Zaavan e Acan, e os filhos de Dizon foram Uz e Arã. Estas são as famílias dos filhos de Seir, o Oreu,
de acordo com os seus ducados na terra de Seir. E Esaú e seus filhos habitavam na terra de Seir, o Oreu, o habitante daquela terra, e eles tinham posses nela e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó e seus filhos e todos os que lhes pertenciam, morava com seu pai Isaque, na terra de Canaã, como o Senhor ordenou a Abraão, seu pai.